Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um bate-papo básico de opções. Aqui quem está falando é Luiz Fernando Roxo e a gente está começando hoje, no dia 22 de abril de 2013, mais um programa semanal de opções básico. A gente anda tendo semanas bastante voláteis, atribuladas, principalmente para PetroVale e OGX, que são os principais papéis líquidos em opções. Há muita coisa para ser vista. É importante a gente entender o que esse movimento de queda da Vale, por exemplo, tem feito nas ações da Vale, o que o movimento de alta na OGX, de baixa na OGX nas últimas semanas e de alta hoje na OGX tem feito com a OGX, como é que a Petrobras está se comportando com relação à variação do seu preço e a variação das opções. Então tudo isso a gente vai dar um overview. Vamos ver também como estão as operações que a gente tem montada, que a gente vem carregando, e vamos falar de alguns aspectos importantes sobre a opção. Então, gente, o Eric já está dizendo aí boa tarde pra gente no nosso chat, mais pessoas acompanhando, bastante gente hoje. O canal está aberto, façam a pergunta que quiserem, tirem a dúvida que quiserem, coloquem o comentário de vocês. Muita gente que conhece de opções tem acompanhado o programa, tem assistido, isso é muito bacana. Então, já vou tirar a minha cara aqui, vamos diretamente para a planilha de opções. Ela está aqui, então, já na tela de vocês, e a gente tem os vencimentos de opção E. Por enquanto, vamos começar com o vencimento E, lembrando que faltam 19 dias úteis para o vencimento E, e a Petro tinha caído tanto, tinha chegado lá abaixo, quase abaixo de R$17, que a gente até havia colocado a opção E14 como a opção mais dentro do dinheiro para acompanhar. Vocês podem ver agora que com o passar do tempo e a alta da Petrobras, tanto a 14, quanto a 15, quanto a 16 já estão afundadas, né, enfiadas dentro do dinheiro. Por isso que elas não têm nenhum cálculo de volatilidade estimado, feito. Elas já estão bastante dentro do dinheiro, e é por isso. E aí a gente vê as opções de Petro E17, que é a mais dentro do dinheiro, que tem a volatilidade calculada adequadamente, a 18, a de 19 e a de 20. A volatilidade média, nesse caso aqui, está na faixa de 27%. Mas eu estou achando esses preços de fechamento de Petro talvez estejam um pouco defasados. Talvez a Petro tenha puxado um pouco mais no leilão, no call de fechamento. As opções fecharam alguns minutos antes, com o seu preço um pouco abaixo. Digo isso porque vocês podem perceber que as volatilidades de Petro estão extremamente baixas, estão na faixa de 27% ao ano, enquanto a volatilidade histórica de Petro está na faixa de 37%. Então é uma diferença muito grande. Os 27%, 28% das opções de Petro, da volatilidade implícita calculada para as opções de Petro, com relação, comparadamente, com os quase 38% de volatilidade de Petro. O Ike faz uma pergunta, ele diz o seguinte: boa tarde, Roxo, está na hora de vender volatilidade na Vale? Olha, eu acredito que sim. A volatilidade da Vale deu uma subida significativa. Eu acho que a gente apenas tem que levar em consideração, pensar, discutir qual é a melhor estratégia de venda de volatilidade. Lembrando que a gente tem um monte delas e tem que tomar muito cuidado com uma alta no preço da Vale. Tem que tomar muito cuidado também com uma variação muito grande de preço. Então, algumas estratégias tipo trava de alta dentro do dinheiro, lançamento coberto, operação de taxa, uma trava de baixa fora do dinheiro, todas elas podem certamente servir como estratégias de venda de volatilidade. Tem uma alta probabilidade de gerar resultados positivos, mas tem que ter plano B, tem que ter stop. Por quê?
Não é porque a volatilidade está alta que ela necessariamente vai cair. Às vezes a volatilidade está alta, o preço da Vale continua variando que nem uma maluca, a Vale puxa muito ou dá uma afundada rápida de uma hora para outra e a sua venda de volatilidade perde bastante. Ou por conta da própria volatilidade que sobe, ou por conta do gama, que acaba sendo um efeito colateral aí de quem vende volatilidade ficar normalmente muito vendido em gama. Principalmente para as estratégias de venda de volatilidade mais tradicionais, mais simétricas, mais simples, que são essas que a gente ensina hoje no bate-papo básico. Existem outros tipos de venda de volatilidade em que você fica só direcional ao Vega, que é a grega que diz respeito à mudança de volatilidade, e fica praticamente ou quase neutro no gama. Mas não é isso que a gente está ensinando hoje, não é isso que a pessoa, que o trader que é ainda iniciante em opções, iniciante é a pessoa que lida, trabalha, opera há menos de 1 ano e meio com opções, deve fazer. A gente não pode trabalhar com operações complexas, assimétricas, nos primeiros anos de experiência com opções, porque elas são mais complexas do que a gente consegue imaginar, do que a gente consegue trabalhar, e aí complica um pouco. Mas de qualquer maneira, na PetroE a gente tem algumas alternativas interessantes que não são de venda de volatilidade. A volatilidade está baixa na PetroE, na PetroF está na faixa de 27% ao ano, que também é uma volatilidade baixa. Então a PetroE e F, ambas com volatilidades extremamente baixas. Para vocês terem uma ideia, para quem fosse comprar a Petrobras agora e vender uma PetroF 16, por exemplo, que é uma opção dentro da grana e está com 26% de volatilidade implícita, teria uma taxa de apenas 0,73%, enquanto alguém que fosse vender uma opção de Vale, 2 ou 3 contratos dentro da grana, então a Vale da 31, vamos ver, de 29, para quem fosse vender uma Vale F29, ou mesmo uma Vale F30, teria, lembrando que ela está ex-dividendo, a Vale, né, e que a F30 não é de 30, é de 29 e 24, teria uma taxa de retorno de 2,18 ao mês no caso da F30 e 1,34, para quem não quiser correr tanto risco. Na Vale F29 você consegue fazer uma operação de lançamento coberto com uma taxa de 3,52, da mesma maneira que conseguiria fazer travas de alta dentro do dinheiro, travas de baixa fora do dinheiro, com taxas bastante interessantes de retorno. Então a gente tem que acompanhar, já deu para perceber de qualquer maneira que as PetroF e as PetroE estão com volatilidades muito mais altas do que da Vale. A Vale está com 31 ou 32% de volatilidade implícita apenas, enquanto a volatilidade histórica está na faixa de 41%. Então veja que, por mais que a variação da Vale tenha subido bastante, a volatilidade da Vale não subiu muito da mesma maneira que foi com a Petro. A volatilidade histórica de PetroG, que é o vencimento mais longo de Petro, que tem 57 dias para o vencimento, essas opções de PetroG, essas já estão com uma volatilidade um pouquinho maiores, 28%. Então, quando a volatilidade implícita fica muito baixa, né, abaixo de 30%, e fica relativamente pressionada, a gente tem esse tipo de característica, esse tipo de fenômeno, que é a volatilidade curta está mais alta do que a volatilidade longa. Mas de qualquer maneira, esse não é tanto o assunto do nosso bate-papo mais básico. Então vamos ver como é que anda as Petro que são as puts, as opções de venda para o vencimento agora de maio. Falta 19 dias úteis do vencimento, no dia 20 de maio. E também como é que andam as opções Petro R, que são as que vencem agora
em junho, no dia 17 de junho, são as puts, por exemplo, para quem quer fazer um hedge na Petro, temos a Petro R16, que está com 35% de volatilidade implícita, está com uma volatilidade implícita em linha, e está custando 13 centavos. Então você consegue fazer um hedge na Petro para 38 dias, pagando apenas 13 centavos. O mesmo hedge para 19 dias, então, que é a metade do tempo de 38 dias, Petro Q16 está custando 7 centavos, então é metade do preço da R16. Lembrando que a R16, porém, tem 19 dias a mais, então ela dura mais, né? Ela vai, o vencimento dela é bem mais longo, lá no dia 17 de junho. Legal, já vimos as puts, então, de Petro. Se alguém tiver alguma pergunta específica sobre put, quiser alguma simulação, tirar alguma dúvida, a gente pode, sem dúvida, falar mais sobre put. O Léo Ibanez, ele está dizendo assim: oi, Roxo, desculpe a pergunta. Para a rentabilidade, o que é mais viável? Operação de taxa ou trava? Olha, vou dar uma resposta bem sincera, como eu tento fazer na maioria das vezes. Léo, obviamente que para conseguir uma taxa de retorno mais alta, você pode tentar as travas. Então você pode fazer uma trava de alta dentro da grana, você pode colocar um stop nessa trava de alta, e aí você poderia correr atrás de um objetivo de uma taxa de 6, 7, 8% ao mês. Porém, quando você faz um lançamento coberto, por mais que o mercado se desloque para baixo, caia, e o preço da opção que você vendeu vire pó, você ainda tem o papel. Então, a diferença, existe uma diferença muito grande entre uma trava de alta e um lançamento coberto, porque na trava de alta, qualquer 2 ou 3 reais, 4 reais de queda no preço do papel, você perde o dinheiro integral que você colocou na operação. Você perde todo o dinheiro que você colocou na operação. Por isso que você deve fazer taxas, operação de taxas com trava, se você se sentir seguro. Você deve fazer taxas aí com 7, 8, 9%. Você deve certamente usar uma quantidade de dinheiro menor. Então você, ao invés de fazer a mesma quantidade que você compraria do papel, você pode fazer uma quantidade maior nas travas. Então o retorno sobre o seu patrimônio fica bem maior. Então você faz aí uma quantidade bem maior em trava do que você faria no lançamento coberto. Só que eu sugiro que você faça travas de alta em quantidades muito menores e que coloque um stop muito sério. E não pode ser um stop abaixo do preço de exercício das opções que você está travando. Porque se você fizer uma trava na Petro ou na Vale, vamos dizer Vale, de R$28 e esperar a Vale chegar em R$28 para fazer o seu stop, na hora que isso acontecer, infelizmente, 40%, 50%, até 60% do dinheiro que você colocou na trava já estarão perdidos. Então, se você fizer uma trava de alta na Vale com stop, com os vencimentos de R$28, 26 com 28, 27 com 28 ou até 28 com 29, é muito importante que qualquer coisa abaixo de R$30 já possa ser o seu stop. Então o seu stop tem que ser bem mais curto. Então, infelizmente, qualquer variação mais significativa na operação de trava, você acaba tendo que se estopar, deixando a operação um pouco mais arriscada, porque ela está um pouco mais suscetível a stop. Na hora que você deixa o stop mais curto, você aumenta significativamente a chance de ser estopado. Então o fato é que uma trava de alta pode favorecer muito o seu retorno,
você vai investir menos dinheiro para obter um retorno bem mais significativo, mas temos que lembrar que o stop tem que ser bem mais curto, então você aumenta as chances de ser estopado. Eu acredito que na maioria dos meses, se você fizer bem dentro da grana e o papel deixar de ter tendência de baixa, porque o problema da Vale hoje é que ele está em tendência de baixa, eu acredito que aí você consegue obter retornos bem significativos no longo prazo, mesmo que 1 ou 2 meses ou até 3 meses do ano você seja obrigado a estopar, porque o mercado foi abaixo do teu preço. Legal, já vimos a Vale, estamos agora na planilha da Vale, acabamos de ver as puts, estamos conversando aí com a turma também, e a Vale de 28 a 31, as volatilidades estão aí na faixa entre 40% e 41% dentro do dinheiro, 37%, 38% fora do dinheiro, e no miolo uns 37% de volatilidade. Eu acredito então que a volatilidade média na Vale está na faixa de 38% ao ano, isso na Vale E, isso é a volatilidade implícita, lembrando que a volatilidade histórica, que é aquela que a gente calcula utilizando a série histórica do preço, está na faixa de 41% ao ano. Legal. Veja que quem fizesse um lançamento coberto, um financiamento em Vale E29 para manter o mesmo tipo de acompanhamento lá da outra, da estratégia de Petro, teria uma taxa de 1,79 ao mês, e mesmo quem financiasse a Petro E28 conseguiria uma taxa de retorno de 1,52 ao mês, com uma proteção muito significativa de 13,5% no período, o que é um período curto, né? Então já vimos aí as volatilidades de Vale E, a Vale F está com volatilidades mais baixas, mais em linha, é normal isso acontecer, e agora vale a pena a gente questionar se é melhor negócio a gente já, na hora que for fazer o lançamento coberto, na hora que for fazer a trava de alta, na hora que for fazer a trava de baixa fora do dinheiro, quer dizer, na hora que for tentar ganhar dinheiro com a volatilidade alta da Vale e com a volatilidade da Vale caindo, se é que ela vai cair, não sabemos se vai cair, mas existe uma chance acima de 50%, quer dizer, é provável que a volatilidade de Vale caia, porque ela está acima da média, bem, uns 8, 9 pontos acima da média, acho que até mais, uns 10 pontos acima da média. Então, se você fosse fazer agora uma operação de taxa, uma operação de venda de volatilidade na Vale, seria melhor negócio fazer na Vale E, que tem 19 dias úteis para vencer, ou já na Vale F, que tem 38. E a vantagem de se fazer na Vale F, seria apenas a corretagem, não ter a obrigação de fazer uma rolagem tão cedo. Agora, como a volatilidade da Vale E, que é a mais curta, está na faixa de 37, 38, 39% ao ano, enquanto a volatilidade média implícita de Vale F está na faixa de uns 32, 33, eu acredito que seja melhor negócio hoje fazer operações de taxa na Vale E, na mais curta de todas. E vamos ver agora a Vale G. A Vale G não são todas as opções que estão líquidas, mas a volatilidade de média acho que está aí na faixa de 31%, 30%. Então a gente tem a Vale E com volatilidade implícita muito mais alta e a Vale F e G já indicando uma queda acentuada, uma queda significativa na volatilidade implícita para os próximos meses. Muito bem, agora vamos ver como é que estão as puts de Vale. A gente tem a Vale Q e a Vale R. A Vale Q por algum motivo as volatilidades não conseguiram ser plotadas, mas a gente tem aí uma Vale Q 26, por exemplo, custando 8 centavos, uma Vale Q 28, que pode ser uma boa proteção, uma proteção bem legal em Vale, custando 19 centavos, e uma Vale R
26, que é uma put que te protege em 25 e 24, lembrando que as opções todas de Vale estão ex-dividendo, te protegeria abaixo de 25,24. Agora vamos ver como é que está a Vale hoje, a OGXE. Como vocês podem ver, só tem liquidez a E11 e a E12, com volatilidades acima de 120 até 140% de volatilidade ao ano. Eu acredito que é muito perigoso trabalhar com o GX numa época dessa. A gente já vem falando isso desde que o papel está 7 ou 8 reais, talvez 6 reais. Então a gente reforça isso. Muito bem. Petro e agora vamos ver como é que anda a nossa trava de baixo junto com a compra do papel. Então vocês se lembram que a gente comprou o papel vários meses atrás. Compramos o papel caro por R$ 22,40. Não tem problema, foi só para exemplificar, a gente não estava comprando como uma indicação de compra, e a gente vem fazendo estratégias de trava de baixo junto com a compra do papel para diminuir o nosso preço de custo do papel. O nosso preço de custo do papel já caiu em R$ 2,00 até agora, então o meu preço de R$ 22,40 no papel está em 20,40. É muito legal, é muito importante você baixar o preço do teu papel todos os meses. E agora, como a Petro, depois da mínima da semana passada, deu uma melhorada, nas últimas 2 semanas vem dando uma subida, a Petro E18 que a gente vendeu por 80 centavos está 1,02, a Petro E19 está 45 centavos, a gente recebeu por essa trava 85 centavos menos 43, que foi 42 centavos, e agora para sair da trava a gente gastaria mais ou menos 50, 40 e 1,02 menos 45 dá, se fosse 50 daria 52, 57 centavos é o que estaria custando hoje para a gente fazer a rolagem, a zeragem da nossa trava de baixa. Não tem problema nenhum, vamos carregar. O papel melhorou, é normal perder um pouquinho na trava, e se o papel voltar a cair, essas travas vão virar pó, a gente põe o dinheiro no bolso. Se eles continuarem subindo, a gente vai ter uma grande oportunidade de rolar para o vencimento F, já pelo menos numa opção de R$19 ou de R$20, o que já vai deixando a nossa trava de alta cada vez mais, trava de baixa, perdão, cada vez mais fora da grana, ajudando aí e baixando todos os meses o custo das nossas travas. Vamos ver agora como é que está a trava de baixa de Vale, que nós montamos na semana passada. A gente tinha vendido a Vale E32, a Vale E32, eu não anotei o prêmio, infelizmente eu não anotei o prêmio. Vamos ver se a gente anotou a compra do papel. Não, fizemos só uma trava de baixa. Olha, a Vale E32 está custando 1,30, a Vale E33 está custando 86 centavos. Vamos considerar que a gente está fazendo agora essas travas de alta, tá? Então vamos colocar 1,30 aqui, vamos colocar o preço da opção comprada E33, 86 centavos, para na semana que vem a gente ter uma ideia melhor de como é que é dessa estratégia, e vamos colocar a compra do papel ao preço atual, que é 31,09, tá? Então, compra do papel, 1 kg a 31,09. E aí vamos ver o que acontece nos próximos meses com a nossa trava de baixa em Vale. Gente, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Eu acredito que pode ser uma estratégia interessante, de repente, para quem já tem a Vale, ou para quem está pensando em comprar a Vale, já começar a fazer esse tipo de trava de baixa. Acho que é um negócio bem interessante. Se vocês quiserem entender um pouco mais desse bate-papo, existem vários vídeos meus, procurem o meu nome, Ilustrando Roxo, no YouTube, sobre opções. Vocês vão entender um pouco mais como é que funciona tudo isso. E se vocês quiserem falar comigo, me mandem um e-mail. O e-mail é roxo@rocx.com.br, e eu vou ficar feliz em responder a pergunta de vocês, interagir em algum bate-papo, seja o que for.
Tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Gostei de bastante gente na sala. O pessoal que assiste pelo YouTube depois manda as perguntas. Então todo mundo está convidado a fazer parte dos outros bate-papos da semana. Lembrando que amanhã a gente tem bate-papo de long and short. Na quarta-feira, o bate-papo de finanças quant com o TG. E na quinta-feira tem 2 bate-papos comigo. E eu acredito que a partir do mês que vem já temos aquelas novidades todas que a gente estava prometendo. Então vocês vão se surpreender, eu acredito positivamente, com uma série de novidades que a gente deve trazer aí entre o final de maio, talvez começo de junho. Tá bom? Grande abraço para todo mundo, uma ótima semana de trades. E qualquer coisa escrevam, não se esqueçam. Então tudo de bom.